Olá, pessoal. Vista então a aula sobre competência criminal da Justiça Federal, nós vamos iniciar agora a abordagem efetivamente dos principais crimes processados e julgados pela Justiça Federal. Seguindo uma ordem cronológica dos tipos penais previstos no Código Penal, nós vamos iniciar aqui por o crime que, sem dúvida alguma, é o crime federal mais dramático, que talvez mais viola os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, que é o crime de redução à condição análoga de escravo. Vamos lembrar que, conforme na nossa exposição de introdução, o que está aqui no slide é mais um roteiro para eu seguir a minha abordagem com vocês. Eventualmente, se não conseguirem visualizar o slide aqui nessa abordagem, ele está aí do lado do player, que vocês podem acessar o slide, imprimir antes de assistir a aula, tá bom? Também, como eu disse no início, eu considero que a leitura, o estudo da lei seca é fundamental para a compreensão de todos os ramos do direito. E é por isso que no início de cada aula, como eu disse anteriormente para vocês, nós faremos juntos primeiro uma leitura do tipo penal e seguiremos depois com as considerações introdutórias, por que esse crime é da Justiça Federal, passando depois para os pontos mais específicos. Então vamos ler aqui comigo o tipo penal do artigo 149 do Código Penal. Muita atenção para esse ponto, porque compreendendo a textura normativa do tipo penal, muitas das discussões posteriores, elas são mais facilitadas de serem compreendidas. Vamos lá. Diz o caput do artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Já nesse primeiro momento eu quero ressaltar com vocês algo que repetirei na sequência, que antes da Lei 10.803 de 2003, que veio a alterar e a expandir esse tipo penal, o artigo 149 vinha apenas até aqui, reduzir alguém à condição análoga de escravo, o que despertava naturalmente muitas questões, muitas dúvidas a respeito do alcance desse tipo penal. Mas isso a gente vai ver na sequência. Parágrafo 1º. Antes, a pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena correspondente à violência. Vejam só que, às vezes, o próprio tipo penal, o próprio legislador se antecede a algumas discussões que surgem no contexto da dogmática penal. Um desses contextos, que nós veremos também em pontos específicos, diz respeito à possibilidade de um concurso de crimes, do crime de redução à condição análoga de escravo, com o crime, por exemplo, de lesão corporal, um crime de homicídio, um crime de cárcere privado até mesmo, eventualmente. O próprio legislador se antecedeu e evitou essa discussão ao estampar aqui na caracterização do preceito secundário de que a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa não exclui a pena correspondente ao crime de violência. Prosseguindo aqui, no parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º, a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito, de raça, de etnia, religião ou origem. Visto a leitura desse tipo penal, que, repito, é muito importante para compreender como que esse crime se realiza na prática, nós vamos agora para os pontos introdutórios. Para a gente começar a conversar sobre o crime de redução à condição análoga de escravo, uma consideração muito introdutória que consta em todos os livros que se propõem a analisar esse tipo penal é de que no direito romano esse crime era caracterizado e identificado com a expressão de plágio. O que significa o plágio e como que nós podemos utilizar essa expressão para explicar hoje o crime de redução à condição análoga de escravo? Por plágio, nós poderíamos compreender a escravidão de direito. O que é a escravidão de direito? É quando um homem tem a propriedade de outro homem, com toda a correspondência e a proteção do ordenamento jurídico.
Ao contrário do plágio e ao contrário, portanto, da escravidão de direito, nós temos atualmente a escravidão de fato, que é uma escravidão que o homem também se apossa de outro homem. E aqui estou utilizando homem no sentido plural de gênero, e não homem do sexo masculino, mas sim para designar todas as vítimas da escravidão. A escravidão de fato, diversamente da escravidão de direito, ela não conta com uma correspondência jurídica. Aqui a escravidão, como o próprio nome já diz, ela é uma escravidão de fato, porque a escravidão de direito, ela não mais existe naturalmente em nenhuma ordenação jurídica da atualidade. Visto isso, a diferença entre escravidão de direito e escravidão de fato, uma questão muito importante sobre esse crime, que vai implicar consequência na definição da competência da Justiça Federal, diz respeito a qual é o bem jurídico protegido. Meus caros, qual bem jurídico o crime de redução à condição análoga de escravo viola? Essa é uma discussão que chegou aos tribunais superiores e eu vou ler rapidamente para vocês um breve trecho da ementa de um julgamento muito importante do STF, que ocorreu no recurso extraordinário 59.510, de 2015. Nessa ocasião, o STF decidiu, e é com essa decisão que nós ficamos com a lição sobre qual bem jurídico que esse crime viola. Disse o STF em um acórdão relatado pelo ministro Toffoli: o bem jurídico de tutela do artigo 149 do Código Penal vai além da tutela da liberdade individual. Vejam só, o crime do artigo 149 do Código Penal vai além da tutela da liberdade individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos protegidos constitucionalmente, como a dignidade humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados. A referida conduta, conclui o STF, acaba por frustrar os direitos assegurados pela lei trabalhista, atingindo sobremodo a organização do trabalho. Então vocês podem anotar, se contarem com um caderno de estudos, que o bem jurídico protegido pelo crime de redução à condição análoga de escravo não é exclusivamente a liberdade individual, violando também, principalmente, entre outros direitos, como direitos trabalhistas, às vezes até mesmo direitos previdenciários, a organização do trabalho, mas principalmente a dignidade da pessoa humana de uma forma muito agravante. Pessoal, vejam só como tudo está linkado quando nós estudamos o tipo penal com uma organização de raciocínio. Se o bem jurídico protegido pelo crime de redução à condição análoga de escravo não é apenas a liberdade individual do trabalhador, há alguma consequência disso para a definição da competência, se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? A resposta é sim. A partir do momento em que se constata que o crime de redução à condição análoga de escravo não viola apenas a liberdade individual, atingindo também, de forma muito evidente, bens jurídicos até mesmo maiores, como a dignidade da pessoa humana, se iniciou uma discussão sobre qual órgão jurisdicional é competente para julgar esse crime. E eu anotei no material de vocês, tanto aqui no slide, que vocês vão ter acesso, quanto ao material escrito, que igualmente vocês têm acesso, já está disponibilizado concomitantemente com essa aula, que nessa discussão, nesse debate em torno da definição da competência para processar e julgar o crime de redução à condição análoga de escravo, surgiram pelo menos 3 correntes, que eu vou explicar agora para vocês. A primeira corrente, que eu estou aqui denominando de um entendimento restritivo. Para essa corrente, que durou durante muito tempo na jurisprudência dos tribunais superiores, compete à Justiça Estadual julgar o crime do artigo 149, que é reduzir alguém à condição análoga de escravo, e isso porque esse crime está alocado no título 1 do Código Penal, no capítulo 4, relativo aos crimes contra a liberdade individual. A lei de 2003, que veio para expandir esse tipo penal, escrevendo diversos elementos normativos do tipo, embora ela tenha aumentado o alcance desse crime, para esse entendimento restritivo, que conta também com o respaldo de uma doutrina atualmente minoritária, ela não teve um impacto de alterar a definição de competência, porque o crime de redução à condição análoga de escravo, ainda que se admita que ele viola, direto ou indiretamente, o bem jurídico, organização do trabalho, ele permanece previsto no capítulo 4 do título 1 do Código Penal.
Quando o STF começou a discutir essa questão, na época, o então ministro Sepúlveda Pertences fez uma abordagem muito interessante, enquanto os ministros debatiam sobre esse argumento do entendimento restritivo. Indagava o então ministro Sepúlveda Pertences. Ora, quer dizer então que se o Código Penal for alterado e esse crime sai do capítulo 4 do título 1, que diz respeito à liberdade individual, e passa para outra posição topográfica, só por isso, a definição da competência, se da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, será alterada? O argumento do ministro Sepúlveda Pertences, para mim, ele é muito bom, porque a definição de competência, se da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Militar, enfim, ela não pode se basear apenas numa posição topográfica do tipo penal. Ela deve analisar, conforme nós vimos na aula anterior sobre definição da competência da Justiça Federal, se esse crime viola bem, serviço ou interesse, de um modo geral, da União. Então, esse entendimento restritivo, atualmente, ele está superado. Existe também um entendimento intermediário, que também perdurou durante muito tempo na jurisprudência e até hoje, ou melhor dizendo, o STF atualmente já, de alguma forma, consolidou essa matéria. Mas até pouco tempo atrás, esse entendimento que eu classifico como intermediário, para facilitar a compreensão de vocês, ele contava com muita adesão da jurisprudência, havendo, até mesmo na época, uma súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos. Pessoal, qual que é a diferença do entendimento intermediário para o entendimento restritivo? Para o entendimento restritivo, esse crime de redução à condição análoga de escravo, ele sempre será da Justiça Estadual. Ao passo que, para o entendimento intermediário, o crime de redução à condição análoga de escravo, ele somente será processado e julgado pela Justiça Federal quando se verificar, no caso concreto, algumas características especiais. A exemplo, quantidade de vítimas, repercussão causada pela conduta, de modo que, para o entendimento intermediário, se em determinado caso concreto sobre esse crime, o empregador, que é o sujeito ativo desse crime, reduziu a condição análoga de escravo, digamos apenas um trabalhador, para esse entendimento intermediário, seria competência da Justiça Estadual, porque o valor maior, organização do trabalho, porque a dignidade humana, porque os direitos trabalhistas não teriam sido violados, ou se teriam sido violados, foi de uma forma muito particular, a não justificar a competência da Justiça Federal. E um último entendimento, que é a terceira corrente, o entendimento ampliativo. Essa corrente, e é isso que vocês devem anotar para efeito de resumo, a corrente ampliativa atualmente predomina na jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ. E para essa corrente ampliativa, conforme a própria expressão já sugere, o crime de redução à condição análoga de escravo, ele sempre, em qualquer ocasião, será da Justiça Federal. Ele sempre será processado e julgado pela Justiça Federal. O STF já consolidou essa jurisprudência por meio do seu órgão plenário e o STJ já acompanhou essa jurisprudência em inúmeros precedentes. Eu anotei no material de vocês um aspecto prático e uma informação muito importante para vocês guardarem, que vale a pena ressaltar aqui. No mesmo ano em que entrou em vigor aquela lei do ano de 2003, que expandiu os elementos normativos desse tipo penal do artigo 149. Naquele mesmo ano, em 2003, o Brasil foi, de alguma forma, responsabilizado no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso José Pereira versus Brasil. Neste caso, durante a tramitação dele, ao final da sua tramitação, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez algumas recomendações ao Brasil. E dentre essas recomendações estava a de assumir o compromisso internacional de que internamente o Brasil vai, por meio de seus órgãos competentes, lutar para que a competência para julgar o crime de redução à condição análoga de escravo será da Justiça Federal. Nesse caso, José Pereira, a exemplo de tantos outros casos que não chegaram no sistema internacional de direitos humanos, está por detrás dessa questão de levar para a Justiça Federal a competência para julgar esse crime, um argumento de que as justiças dos estados, e aqui eu não tenho elementos ou não quero entrar no mérito para vocês, se esse entendimento é correto ou equivocado,
tenho a impressão que em alguns momentos ele é correto, a ensejar, portanto, não um entendimento ampliativo como regra, e sim um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, mas retomando o raciocínio, por trás desse caso José Pereira e por trás desse entendimento consolidado inicialmente no Supremo Tribunal Federal, está a informação, está o elemento probatório, assim digamos, de que as justiças dos estados não teriam uma isenção, uma imparcialidade, e também os órgãos de investigação, como no caso da Polícia Civil, para processar e julgar esse crime, porque estariam muito próximos desse acontecimento. Às vezes pode haver o caso até de naquela localidade não ser uma sede de justiça estadual. Mas, enfim, ainda que vocês optem por um argumento ou por outro, eu particularmente, como eu disse, sem entrar muito no mérito, me parece que o ideal seria atribuir à justiça estadual como regra, deixando aberta a possibilidade do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal daquela região, a subseção ou a seção judiciária competente para exercer atividade jurisdicional naquela cidade. Mandar para a Justiça Federal apenas quando as autoridades estaduais se revelarem absolutamente ineficientes ou ineficazes para promover a persecução penal desse crime tão cruel. Então, no caso de José Pereira, embora não seja muito adequado e técnico a gente falar que o Brasil foi responsabilizado na Comissão Interamericana, o que ocorreu no final desse caso, que não chegou à corte, foi que o Brasil acolheu essa recomendação da Comissão Interamericana, de modo que hoje, ainda que não seja por via legislativa, e sim por via jurisprudencial, a competência para julgar esse crime será sempre da Justiça Federal. Então vamos prosseguir aqui, pessoal. Vista a questão da definição da competência para julgar esse crime de redução à condição análoga de escravo, pensando aqui numa forma de compreendê-lo cronológica, lendo o tipo penal, analisando cada expressão desse tipo penal e qual repercussão que ela causa posteriormente, compreendendo as raízes históricas desse crime, repetindo a questão do plágio, da escravidão de fato, da escravidão de direito, que atualmente não existe mais, vendo demais considerações introdutórias sobre o bem jurídico protegido, que vai implicar, conforme acabamos de ver, na definição da competência da Justiça Federal, nós temos aqui agora, no slide, como que é a proteção internacional dos direitos humanos da questão da escravidão. A escravidão, sem dúvida alguma, é um dos temas que mais contam com tratados e convenções internacionais de direitos humanos, seja tratado, conforme o próprio nome e na expressão técnica já diz, com uma força cogente, seja também por meio de declarações ou normas de soft law que apenas incentivam e fomentam a abolição completa da prática da escravidão. Eu fiz uma ordem cronológica aqui para vocês, no sentido de que, além das declarações e tratados internacionais gerais, que são Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e outros tratados gerais que não são temáticos, o Brasil aderiu e internalizou várias convenções temáticas sobre o trabalho escravo. Qual foi a primeira delas? Ainda no ano de 1926, quando vigorava no plano global a Sociedade ou Liga das Nações. A primeira delas foi a Convenção sobre a Escravatura, que foi o primeiro instrumento internacional que estabeleceu obrigações concretas relativas à eliminação da escravidão. A segunda foi o Protocolo Suplementar de 1953, se é em 1953, já não mais sob os auspícios da Liga das Nações, e sim da Organização das Nações Unidas, que veio a surgir no ano de 1945. E a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, de 1956, que ampliaram o conceito de escravidão. Posteriormente, a Convenção número 105 da Organização Internacional do Trabalho, de 1957, que obrigou os Estados-membros a adotarem medidas eficazes para a abolição completa do trabalho escravo. O Brasil também internalizou, por meio de decreto presidencial, essa convenção da OIT. Uma quinta informação sobre a escravidão no direito internacional dos direitos humanos, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, de 2015, firmada pelos chefes de Estado do Mercosul. Aqui, portanto, em se tratando de uma declaração,
um documento normativo internacional sem força vinculante cogente. E, por fim, os estatutos dos tribunais penais internacionais da ex-Iugoslávia, da Ruanda, de Serra Leoa e também do Tribunal Penal Internacional Permanente, que foi estabelecido e é normatizado por meio do Estatuto do Tribunal de Roma, Estatuto de Roma, melhor dizendo, consideraram a escravidão como um crime de lesa humanidade. Guardem isso, porque lá no final dessa aula vai ter uma implicação prática sobre isso. Vamos prosseguindo agora, pessoal. Um dos principais pontos de discussão em se tratando do crime de redução à condição análoga de escravo diz respeito, e isso vocês vão encontrar tanto na jurisprudência dos tribunais superiores, quanto na jurisprudência dos tribunais regionais federais e, principalmente, na atividade jurisdicional dos juízos de primeira instância, na atividade do Ministério Público Federal, na atividade de fiscalização do Ministério do Trabalho, também na atividade própria até da defesa, seja ela pública, no caso de um defensor público federal, seja ela privada por meio de um advogado, seja até mesmo por meio de uma consciência geral e uniforme dos próprios empregadores. Afinal de contas, o que configura reduzir alguém à condição análoga de escravo? Há inúmeras consequências práticas a respeito dessa definição. A principal delas é de que, se determinada situação viola de forma não tão contundente um direito trabalhista, isso pode ser uma mera violação à lei trabalhista, a ser processada perante a Justiça do Trabalho e não uma persecução penal por um crime tão grave, uma pena razoavelmente grave, que é o do artigo 149, reduzir alguém à condição análoga de escravo. Conforme nós vimos lá no início, quando lemos o tipo penal do artigo 149, até 2003, o preceito primário desse tipo penal dizia apenas o seguinte: reduzir alguém à condição análoga de escravo. O legislador, atento a essa questão de esmiuçar, de deixar mais claro quais situações caracterizam esse crime, quais situações são condutas criminosas de reduzir alguém à condição análoga de escravo, em 2003 ele ampliou, conforme nós vimos, o alcance do artigo 149, estabelecendo alguns elementos normativos que dependem sim de uma interpretação de quem lê e aplica esse dispositivo, e nós vamos ver esses elementos normativos agora, já deixando claro que, embora tenha havido um avanço com essa legislação, ela não conseguiu, e nem conseguiria mesmo, eliminar todas as controvérsias em torno desse crime. Vamos lá. Coloquei aqui no slide quais são as situações que configuram o crime de redução à condição análoga de escravo. Eu destaquei aqui para vocês, e deixo como recomendação de leitura desde já, a decisão da ministra Rosa Weber na DPF 489. O que se discutiu e ainda se discute na medida em que essa decisão é uma decisão liminar, é uma decisão provisória, se discute nessa DPF se a portaria do Ministério do Trabalho recente, 1129 de 2017, ao estabelecer ali o que configura a relação, ou melhor dizendo, a condição de escravo, se ela violaria ou não preceitos fundamentais da Constituição Federal. Nós já veremos que algumas dessas previsões dessa portaria do Ministério do Trabalho não podem ser aceitas realmente de forma alguma. Tanto que a ministra Rosa Weber, que já contava com uma experiência de ter sido ministra do Tribunal Superior do Trabalho, trouxe esse seu conhecimento para essa DPF para rejeitar de plano, liminarmente, os efeitos dessa portaria do Ministério do Trabalho. Mas vamos lá. A partir da leitura do artigo 149, ampliado aqui pela Lei 10.803 de 2003, a primeira situação que configura trabalho escravo é submissão a trabalhos forçados. O que é submissão a trabalhos forçados? Não há muita controvérsia sobre isso. Nesse caso, há um emprego de violência física, moral ou psicológica para que a vítima execute o trabalho contra a sua vontade. Anotei aqui para vocês que a Convenção 29 da OIT, que já foi internalizada e promulgada pelo Brasil, define trabalho forçado ou obrigatório como sendo todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu
de espontânea vontade. Na sequência, essa convenção da OIT excepciona algumas situações que nem no direito internacional dos direitos humanos, nem no direito interno brasileiro configuram trabalho escravo. E o principal exemplo que nós podemos abordar aqui é o exemplo do serviço militar obrigatório. Então, a primeira situação que configura trabalho escravo, reduzir alguém à condição análoga de escravo, é submeter essa pessoa a trabalhos forçados. Talvez essa seja uma das formas mais primitivas de se aplicar o conceito de escravidão, que nós veremos já em seguida que esse conceito de escravidão atualmente recebe uma abordagem conceitual mais contemporânea. Segunda situação, submeter alguém à jornada exaustiva. Neste caso, também inicialmente muito simples, o trabalhador é submetido a uma jornada de trabalho que ultrapassa os limites legais, causando-lhe exaustão física ou mental. E não há necessidade de privação da liberdade. Tá? Isso é muito importante compreender sobre submissão à jornada exaustiva. O trabalhador pode muito bem ser submetido a uma jornada, digamos, de 15, 16 horas por dia, sem que esteja um sujeito armado ali do lado dele, privando de sair daquela situação de trabalho. Terceira situação que configura reduzir alguém à condição análoga de escravo, sujeição a condições degradantes de trabalho. Pessoal, essa é a situação mais frequente nos processos atuais e contemporâneos em que pessoas são processadas pelo crime de redução à condição análoga de escravo. Atualmente, já não existem, conforme a ministra Rosa Weber ressaltou muito bem no seu voto, já não existem canaviais, já não existem pessoas escravizadas de forma primitiva, amarradas, tomando chicotadas. Não, embora isso não esteja absolutamente eliminada da história recente brasileira, a situação mais frequente de processos criminais por esse crime do artigo 149 diz respeito justamente à sujeição a condições degradantes de trabalho. O que seriam condições degradantes de trabalho? O Código Penal, o legislador, seja o originário de 1941, seja o reformador de 2003, não se atreveu a explicar, a descrever o que é esse elemento normativo do tipo penal. Deixou essa atividade para o juiz. E o juiz criminal que vai julgar um caso desse, a meu ver, é de bom alvitre que ele analise, ainda que não se vincule à justiça trabalhista, porque há aqui claramente uma independência das instâncias, mas é fundamental que o juiz analise na jurisdição trabalhista, que é uma justiça especializada, o que vem sendo caracterizado não apenas situação de condições degradantes de trabalho, mas também jornada exaustiva. Porque vejam só, se o limite diário é de 8 horas, será que 10 horas já é uma jornada exaustiva a ensejar um processo criminal? Será que 10 horas seria tolerado e 12 horas não seria tolerado? O juiz criminal não tem uma convivência diária com esse tema, enquanto que o juiz trabalhista, sim. Então, a meu ver, embora, repito, as instâncias sejam independentes e autônomas, é de muito bom alvitre que o juiz criminal acompanhe o desenvolvimento deste tema na jurisdição trabalhista. Outras situações que configuram o crime de redução à condição análoga de escravo. Segundo o artigo 149 do Código Penal, restrição da liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Nesse caso, eu anotei para vocês, a vítima se torna devedora do seu empregador, tendo a sua liberdade cerceada, ficando impedida de abandonar livremente o local de trabalho. Uma discussão interessante que eventualmente pode ser objeto de provas de concursos federais e até mesmo concursos da área trabalhista que possam eventualmente cobrar a questão de reduzir alguém à condição análoga de escravo, é que aquela portaria recente de 2017 do Ministério do Trabalho, suspendida liminarmente pela decisão da ministra Rosa Weber, quando ela dispunha sobre a restrição de liberdade de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, ela dispunha que haveria necessidade de uma segurança armada a impedir o cidadão, o empregado, de sair daquele local. Não há essa exigência. A ministra Rosa Weber ressaltou isso em sua decisão
E esse requisito de segurança armada não consta na leitura, na redação do Código Penal. Mais uma situação, segundo o artigo 149. Cercear o uso de qualquer meio de transporte pelo trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Mais uma situação que configura reduzir alguém à condição análoga de escravo, que também foi objeto de uma tentativa de superação, digamos assim, pela portaria do Ministério do Trabalho, que foi uma portaria que, com o pretexto de explicar aqueles conceitos que vocês estão vendo aqui, são conceitos bem abertos, são elementos normativos do tipo penal que demandam muita interpretação, mas a pretexto de cumprir com esse objetivo, que seria, a princípio, legítimo, essa portaria do Ministério do Trabalho, de 2017, portanto, no governo Temer, ela veio para prejudicar muito o processo e a punição dos autores desse crime tão grave, que é o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Nessa portaria se exigia o isolamento geográfico. A ministra Rosa Weber também pontuou em sua decisão naquela DPF que não se exige isolamento geográfico. Acredito que por essa expressão isolamento geográfico, tentou o Ministério do Trabalho, por meio daquela portaria, dizer que o trabalhador seria retido no local de trabalho e não deveria ter qualquer condição de sair daquele local, inclusive a pé. E não. Segundo a ministra Rosa Weber, segundo o que consta no Código Penal, basta que o empregador, que é o sujeito ativo desse crime, juntamente com outros intermediários, cerceie qualquer meio de transporte pelo trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então não há essa necessidade de isolamento geográfico. Ah, mas o trabalhador poderia procurar assistência de um vizinho daquela fazenda e sair daquele local onde ele estava sendo submetido a trabalho escravo. Não. Se o empregador restringe qualquer meio de transporte, seja ele público, seja ele particular, segundo o que consta no Código Penal e a interpretação por hora provisória do Supremo Tribunal Federal pela ministra Rosa Weber, estará configurado esse crime do artigo 149. E uma última situação que configura esse crime, manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, também com o fim de retê-lo no local de trabalho. Vamos aqui para o próximo tópico. Pessoal, vistas todas essas situações que podem configurar o crime de redução à condição análoga de escravo, surge aqui uma das principais discussões atuais a respeito dessa figura típica do Código Penal, que já caiu em provas e vai continuar caindo em provas, porque é uma situação ainda presente, infelizmente, na jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais. E eu digo infelizmente porque a partir de 2003 essa discussão deveria ter sido eliminada. Eu me refiro à seguinte discussão: exige-se violência física e privação de liberdade para que esse crime de redução à condição análoga de escravo se configure? A resposta, indiscutivelmente, é negativa. Não se exige violência nem privação de liberdade. E isso porque, conforme nós vimos lá naquele início da leitura do tipo penal, e vejam só o quanto é importante, vou reiterar isso várias vezes durante esse nosso curso, eu sou realmente um grande entusiasta do estudo atento da letra da lei. E a própria letra do Código Penal enumera um rol de situações que configuram o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Em algumas delas se exige sim a questão de privar a liberdade, como privar o meio de transporte do trabalhador ou submetê-lo ali a trabalho forçado, como a segurança armada, digamos. Mas um dos principais objetivos da lei que alterou o Código Penal em 2003, atendendo a parâmetros, a estándares internacionais a respeito da escravidão contemporânea, que é uma situação, um conceito que já veremos na sequência, o Código Penal, atento a todo esse contexto global e regional sobre o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, incluiu no Código Penal aquela circunstância que eu disse para vocês anteriormente, que é a circunstância mais polêmica e mais frequente nos processos criminais, que diz respeito a reduzir alguém à condição análoga de escravo, submetendo a condições degradantes de trabalho.
Quando o empregador submete o seu empregado a um local sem, digamos, água potável, a um local sem condições de fazer as necessidades fisiológicas e diversas outras situações que podem ser consideradas condições degradantes de trabalho, não há a exigência aqui de privação de liberdade nem de violência física. Impôs uma situação que configura uma condição degradante de trabalho, está configurado o crime de redução à condição análoga de escravo. Anotei aqui no material de vocês, tanto no slide quanto no material escrito, mais uma decisão do STF, coincidentemente relatora também a ministra Rosa Weber, e ela diz o seguinte: a partir desse pequeno trecho da ementa da ministra Weber, nós podemos contextualizar e resumir esse ponto. Para a configuração do crime do artigo 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir, ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, condutas alternativas previstas no tipo penal. Vejam só o que diz agora a ministra Rosa Weber. A escravidão moderna é mais sutil do que a escravidão do século XIX, e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade, tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente dos seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. Vejam só, a partir desse ponto, quando nós estudamos se é exigido ou não privação de liberdade e violência física, ao que já respondemos de forma negativa, que não se exige isso, basta, por exemplo, que as condições de trabalho sejam degradantes. A ministra Rosa Weber cita no seu voto, que veio a se tornar depois a ementa desse julgamento, que foi no inquérito 3.412 do ano de 2012, o conceito de escravidão moderna. Escravidão moderna que também pode ser conceituada ou explicada por escravidão contemporânea ou ainda neo-escravidão. Não há dificuldade para se conceituar essa escravidão moderna, essa escravidão contemporânea ou a denominada neo-escravidão. Anotei aqui no nosso material que para essa escravidão da atualidade, diferente da do século XIX e anteriores, exige-se apenas a coisificação do trabalhador, o que pode ocorrer por diversos tipos de constrangimentos e não apenas pelo cerceamento da liberdade ou pela violência. Uma forma muito didática e prática de se explicar o conceito de escravidão contemporânea, moderna ou neo-escravidão é justamente a partir desse ponto, no sentido de dizer que a escravidão contemporânea não se confunde com a escravidão, por exemplo, do século XIX, onde foi mais realçada, especialmente no Brasil, já que não se exige a violência física nem a privação da liberdade de ir e vir do trabalhador, bastando que a vítima, que é o trabalhador, seja submetida a condições degradantes de trabalho, a jornadas exaustivas ou mesmo ao trabalho forçado. Vamos prosseguindo agora para mais tópicos específicos sobre esse tipo penal. E o primeiro tópico que eu anotei aqui para vocês, que também tem uma conexão com aquela portaria do Ministério do Trabalho suspensa pela decisão da ministra Rosa, é a seguinte: o consentimento do ofendido descaracteriza o crime? Pessoal, vejam só numa situação. O trabalhador está lá numa fazenda, digamos assim, trabalha numa plantação de café, num canavial, e o empregador oferece para ele uma casinha para ele morar, e nesse ambiente de trabalho, seja onde ele reside, seja onde ele trabalha, não tem água potável, ele bebe uma água de um córrego que passa por ali, não tem condições minimamente razoáveis dele fazer as suas necessidades fisiológicas, alimentação precaríssima e ainda há uma restrição dos seus meios de transporte para ele se deslocar, digamos, para a cidade ou para a sua cidade de origem, que às vezes é muito distante do local onde o crime é cometido. Vamos supor que esse trabalhador, por diversas razões, mas principalmente, infelizmente, por ser uma pessoa
ignorante não no sentido pejorativo de conhecimento, mas uma pessoa ignorante porque está numa situação de vulnerabilidade social tão agravada que topa qualquer coisa. Mas digamos que esse trabalhador, ouvido como vítima no processo criminal que apura esse crime, ele chega lá e diz: Excelência, mas eu estava lá naquelas condições terríveis de trabalho, mas eu consenti com aquela situação. Quando o fulano foi lá me contratar no meu estado, lá onde eu estava desempregado, vivendo com muitas dificuldades, ele me falou quais seriam essas condições e eu aceitei. Neste caso, o consentimento do ofendido exclui a caracterização desse crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo? A resposta é claro que não. Anotei aqui para vocês um julgamento tanto do TRF-5 quanto do TRF-4. Vejam o que diz o TRF-5. O consentimento da vítima é a rigor irrelevante, seja porque está em jogo a dignidade da pessoa humana, que é indispensável, disponível, melhor dizendo, seja porque tal beneplácito será, o mais das vezes, obtido de forma viciada mediante fraude, coação ou erro. Já decidiu o TRF-4 da 4ª Região. Vale dizer também que o consentimento da vítima não é capaz de descaracterizar o crime ora tratado, pois o status libertatis, bem jurídico protegido pela norma, não é passível de disposição. Anotei aqui para vocês que aquela portaria 1279 do Ministério do Trabalho, ela previa, de forma lamentável, que para configurar esse crime se exigia o consentimento do ofendido. E a resposta, conforme estamos tratando aqui, é que não se exige o consentimento do ofendido, ou, explicando de forma mais coerente o raciocínio, o consentimento do ofendido, ainda que obtido, não descaracteriza o crime de redução à condição análoga de escravo. Um próximo ponto diz respeito à consumação e à tentativa deste crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Esse crime, claramente, é um crime permanente. É um crime cujos efeitos perduram até que ele seja, de alguma forma, cerceado, ou melhor dizendo, cessado a sua permanência. Por ser um crime permanente, uma primeira discussão que existe aqui é sobre a sua consumação. E aqui é muito simples. O crime de redução à condição análoga de escravo, ele vai se consumar com a afetação da liberdade do trabalhador. O trabalhador foi submetido a uma condição degradante de trabalho, está consumado o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Cabe a tentativa? Aqui há um pouco de discussão, mas eu anotei aqui para vocês que majoritariamente se entende que é possível sim a tentativa, o que vai ocorrer em situações excepcionais. Eu anotei como exemplo o seguinte: o empregador determina um trabalho forçado ou uma jornada exaustiva e o cumprimento desta é interrompido por uma fiscalização dos órgãos que acompanham a rotina desse tema do trabalho escravo antes de iniciar. Então está lá na sua empresa ou na sua fazenda e o empregador determina uma jornada exaustiva. Fulano, você vai trabalhar 15 horas seguidas, sem descanso, sem intervalo para se alimentar. Ou então, fulano vai trabalhar aqui nessas condições degradantes, não tem realmente água potável, mas você anuiu com isso. E antes que o trabalhador, que aqui é a vítima, inicie este trabalho, surge uma fiscalização, seja da Polícia Federal, seja das forças-tarefas coordenadas pelo Ministério do Trabalho, essa atividade é interrompida, ou pelas forças-tarefas do Ministério Público do Trabalho. Essa atividade é interrompida antes de iniciar. Neste caso excepcional, sim, será possível a tentativa. Ainda sobre essa questão, sobre esse tópico, consumação e tentativa, por ser um crime permanente, tem pelo menos duas questões práticas muito relevantes. A primeira delas é que a prisão em flagrante será possível a qualquer momento. E a segunda delas, que por ser um crime permanente, pode ocorrer a busca e apreensão na empresa, na fazenda, ou até mesmo numa casa em que trabalhadores são sujeitos à condição análoga de escravo, pode haver busca e apreensão independentemente de mandado, porque, afinal de contas, por se tratar de um crime permanente, sempre estará em flagrante delito. Eu criei aqui para vocês, pessoal, um tópico sobre penas, para a gente conversar muito rapidamente.
Nós já vimos lá no início da aula que a pena desse crime é de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Logo, como a gente conversou lá no início, esse crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, a partir do momento que o legislador expressamente diz que esse crime, que essa pena não exclui a pena correspondente à violência, o crime do artigo 149 não absorve o crime, por exemplo, de lesão corporal. Então, se alguém é submetido a trabalho escravo, a uma jornada exaustiva, condições degradantes, mas ao mesmo tempo é submetido a uma escravidão absolutamente primitiva e toma chicotadas, o autor do crime vai responder tanto pelo crime do artigo 149, quanto, eventualmente, no caso concreto, por um crime de lesão corporal. Porque são figuras delitivas independentes. A lesão corporal não é um meio necessário, em hipótese alguma, para se praticar o crime de redução à condição análoga de escravo. Nós vimos lá no parágrafo 2º que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, etnia, religião ou origem. Uma situação prática sobre dosimetria da pena é que, de acordo com o STJ, a pena base deverá ser aumentada de acordo com a quantidade de condutas. Então, digamos, se um trabalhador é submetido numa mesma situação ou num período de tempo determinado a condições degradantes de trabalho, se ele é submetido a uma jornada exaustiva, se ele é submetido a trabalho forçado e, além disso, ele tem o seu meio de transporte cerceado para ele sair daquela situação. Neste caso, de acordo com o STJ, a pena base, muito provavelmente, o STJ não deixa isso claro, pode ser tanto na circunstância das consequências do crime ou até mesmo num grau de culpabilidade mais elevado, a pena base será aumentada. Também, segundo a jurisprudência, mas aqui anotei para vocês, que diz respeito à jurisprudência de tribunais regionais federais, a quantidade de vítimas. Então, se o empregador, se o sujeito criminoso que comete esse crime escraviza, ou melhor dizendo, reduz a condição análoga de escravo, esse eufemismo criado pela legislação justamente para dizer que atualmente não existe escravidão de direito, mas apenas de fato. Se ele submete a essa condição uma vítima, a pena base continuará a mesma. O que eu estou dizendo aqui é que a quantidade de vítimas vai influenciar somente na terceira fase e não na primeira fase. Qual que é o raciocínio já empregado sobre este ponto pelo TRF-5 e pelo TRF-4? Quando o trabalhador, ou melhor dizendo, quando o empregador reduz a condição análoga de escravo uma vítima, ele comete um crime. Quando esse mesmo empregador reduz a condição análoga de escravo 10 vítimas, ele comete 10 crimes. De modo que, a partir de uma conduta, ele conseguiu praticar 10 crimes, incide aqui a regra do concurso formal prevista no artigo 70 do Código Penal. Por se tratar de uma majorante de pena, a pluralidade de vítimas será discutida e aplicada na terceira fase da dosimetria e não na primeira fase. Então, recapitulando, a pena base, que é a primeira fase da dosimetria, ela será aumentada a partir do número de condutas e não do número de vítimas. A pluralidade de vítimas vai ser objeto de discussão e exasperação da pena com a incidência da majorante do concurso formal na terceira fase. Vamos supor que, em determinado caso concreto, o Ministério Público Federal não comine esse pedido de aplicação da majorante. O Ministério Público Federal não discuta, seja na denúncia, seja nas alegações finais, a incidência de um concurso formal de crimes. Ele não requer expressamente essa majorante do concurso formal. Pergunta: o juiz sentenciante pode, de ofício, aplicar essa majorante do concurso formal? A resposta, ao menos para a doutrina e jurisprudência majoritária, é no sentido de que não. O juiz não pode aplicar uma majorante sem pedido expresso do Ministério Público, porque isso violará o princípio da congruência ou da correlação entre pedido e condenação no processo criminal. Mas vejam só a solução que já criou
o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Diante deste caso excepcional, que o Ministério Público Federal não requeira expressamente a aplicação da majorante de pena do concurso formal, o juiz pode considerar a pluralidade de vítimas na primeira fase da dosimetria, que é da fixação da pena base. De modo, portanto, excepcional, na medida em que, conforme vimos, em regra, a pluralidade de vítimas é um objeto que configura concurso formal a ser decidido na terceira fase. Mais uma questão sobre dosimetria da pena muito presente na jurisprudência dos tribunais regionais federais. Todo cuidado com o bis in idem. É muito comum o Ministério Público Federal pedir que a pena base seja exasperada porque o empregador buscava, digamos, lucro fácil. Ora, o lucro fácil é encontrado nesse tipo penal como uma circunstância inerente a ele. Quem reduz alguém à condição análoga de escravo, naturalmente está fora do eixo de produção de bens, produção econômica, seguindo as leis trabalhistas, seguindo as leis previdenciárias, seguindo todo o ordenamento jurídico trabalhista e social, que trazem naturalmente maiores despesas. Então, o lucro fácil, ele é uma circunstância inerente a reduzir alguém à condição análoga de escravo, de modo que ele não deve influenciar na dosimetria da pena. Encontrei também na jurisprudência dos tribunais regionais federais a censura à configuração do bis in idem em hipóteses que o Ministério Público Federal requer e o juiz sentenciante acolhe o pedido de exasperar a pena base porque havia condições muito degradantes de trabalho. Ora, circunstâncias ou condições degradantes de trabalho configuram o próprio tipo penal e não devem incidir para exasperar a pena. Somente exaspera a pena aquilo que está fora do tipo penal ordinário. E, por fim, segundo ainda esse tópico sobre penas, não aplicação da agravante do artigo 61, a linha G do Código Penal, que diz respeito ao abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A jurisprudência de tribunais regionais federais, que eu anoto no material escrito de vocês, e também do STJ, rejeita a aplicação dessa agravante, porque, embora não esteja claro no Código Penal, essa agravante só se aplica quando há um abuso ou uma violação de dever inerente a cargo público. Ao passo e de modo que, como o empregador é um sujeito privado, a ele não se aplica essa circunstância agravante. Pessoal, vamos então para o último tópico dessa aula, sobre o artigo 149 do Código Penal, esse crime federal de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Anotei para vocês um ponto muito interessante que diz respeito à pendência de processos trabalhistas e à questão da independência de instâncias. Para o STF, esse é uma questão, um caso que já chegou ao Supremo, o fato de estar sendo discutido na Justiça Trabalhista se determinada conduta configuraria ou não reduzir alguém à condição análoga de escravo, sendo mais claro, digamos que num processo trabalhista se está discutindo se em determinado contexto houve a questão das condições degradantes de trabalho, ou num processo trabalhista se está discutindo se a rotina de trabalho daquele trabalhador em específico, vítima do processo criminal, configura ou não jornada exaustiva. O STF decidiu que essa situação discutida no processo trabalhista não implica na suspensão automática do processo criminal. Isso porque vigora aqui o princípio da independência de instâncias. O juiz do processo criminal pode muito bem decidir a questão e até mesmo, embora a meu ver, em regra, isso não seja desejável, o juiz criminal tem um entendimento diferente do juiz trabalhista e considerar que, embora lá na Justiça do Trabalho aquela situação não tenha sido configurada como condição degradante de trabalho, aqui no processo criminal o convencimento, o entendimento do juiz criminal considerou a situação como uma condição degradante de trabalho. Então, para efeitos de síntese, não suspende o processo criminal a discussão no processo trabalhista sobre os fatos que ensejaram a instauração do processo penal. Mais um ponto interessante diz respeito a processo penal e domínio do fato. Eu não disse anteriormente para vocês a discussão sobre quem é o sujeito ativo desse crime, porque me parece que é uma discussão que na maioria dos tipos penais é muito óbvia e não demanda
um raciocínio, uma importância dessa nossa análise, mas no crime de redução à condição análoga de escravo, não apenas o proprietário da empresa ou da fazenda ou da casa, onde ocorre a conduta de reduzir alguém à condição análoga de escravo, não apenas o proprietário, o gerente é sujeito ativo desse crime. Segundo a doutrina e segundo a jurisprudência de tribunais superiores e tribunais regionais federais, também praticam esse crime, e na maioria das vezes são eles os principais interlocutores e articuladores dessa figura criminosa, os denominados gatos, que são os sujeitos intermediários do proprietário do estabelecimento onde é praticada essa conduta criminosa. O que ocorre na prática, que já foi objeto de grande atenção de documentos de roteiros de atuação, até mesmo do Ministério Público Federal, com críticas endereçadas até à jurisprudência de tribunais regionais federais. Diz respeito ao seguinte: processar e punir o proprietário, essa dificuldade. Como que se processa e pune o proprietário, já que na maioria das vezes quem aparece é apenas o laranja, ou no caso desse crime, com a figura mais frequente que se menciona, o gato. É a pessoa que administra a fazenda, é a pessoa que coordena o trabalho daquela equipe de empregados. Essa pessoa, sim, costuma ser processada e punida. O proprietário, na maioria das vezes, fala que não sabia de nada daquilo. Não sabia que lá na sua fazenda, onde ele vai apenas muito de vez em quando, havia essa situação de redução à condição análoga de escravo. Eu anotei aqui para vocês que, segundo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e também segundo documentos de roteiros de atuação do Ministério Público Federal, quando se exclui o proprietário e se pune apenas o intermediário, o gato, há uma aplicação equivocada da teoria objetivo formal, que é a teoria que vai explicar quem pratica o crime, ou quem é o autor do crime. Segundo essa teoria objetivo formal, também conhecida como teoria restritiva, é autor do crime aquele que realiza, aquele que pratica o verbo nuclear do tipo. De modo que, se é o gato que reduz alguém à condição análoga de escravo, é ele que vai ser processado e punido, e não o proprietário das terras, da fazenda, da empresa ou da casa. Para o TRF1, para o Ministério Público Federal, e também é uma opinião que, num primeiro momento, de um modo geral, menos como regra, eu também acolho, deve ser aplicado aqui a teoria do domínio do fato, na medida que o proprietário, se assim indicarem, pelo menos os indícios de prova no processo, ele é o mentor intelectual do crime. E ele deve ser, pelo menos, processado, e não há aqui uma responsabilização objetiva sem dolo e culpa. Principalmente sem dolo, porque esse crime somente é praticado com dolo. Mas sim partindo do pressuposto, uma realidade existente e indiscutível, de que proprietários de estabelecimentos onde são praticados esses crimes se escondem atrás de laranjas, de gatos, que eles sim se colocam de frente com essa realidade tão cruel. Para resumir esse tópico, o ideal é que se aplique na situação a teoria do domínio do fato e pelo menos se investigue de forma contundente se o proprietário tinha ou não conhecimento daquela situação. Último ponto dessa aula, um ponto importantíssimo que vai cair nos concursos. Esse ponto diz respeito, fazendo uma conexão que não encontrei, pelo menos nos livros da matéria de crimes federais e nem em livros de direito penal da parte especial, que é uma conexão com uma situação muito recente, julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2016. Pessoal, no ano de 2016, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, por permitir que no território nacional tivesse ocorrido uma situação de escravidão ou uma situação de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Neste caso, naturalmente, não foi o Estado o autor do crime. O Estado foi responsabilizado porque não processou e puniu os agentes particulares que reduziram as vítimas à condição análoga de escravo. Ocorre que, quando a Corte Interamericana decidiu esse caso, criou esse precedente importantíssimo na região, no nosso continente, ela determinou que o Estado brasileiro processasse e punisse os autores do crime do artigo 149. Ocorre que esse crime já estaria prescrito.
E aqui entra em cena, eu vou comentar com vocês muito rapidamente, porque não é o objeto central desse curso, é uma matéria de direitos humanos, entra em cena uma jurisprudência que vem se formando tanto no sistema americano quanto no sistema europeu de direitos humanos, no sentido de que o Estado não pode opor excludentes de responsabilidade internacional fundadas em obstáculos processuais do direito interno. Qual que é o obstáculo processual aqui? O Instituto da Prescrição. Razão pela qual decidiu a Corte Interamericana que a prescrição é incompatível com a obrigação do Estado brasileiro de adaptar sua normativa interna de acordo com os padrões internacionais. Decidiu ainda a Corte Interamericana que a perda do jus puniendi do Estado, em razão do decurso do lapso temporal, não pode ser invocado diante de normas de jus cogens, como, por exemplo, o próprio crime de escravidão. Isso agora é importante anotar. A Corte Interamericana, ela não afirmou de forma categórica, e a própria Corte esclareceu esse ponto na sentença, ela não afirmou, portanto, de forma categórica que em todas as hipóteses o artigo 149 do Código Penal do Brasil deve ser imprescritível, mas apenas quando cometido esse crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, ocorrer num contexto de grave violação de direitos humanos, como foi o caso do Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Neste caso, havia um contexto de grave violação de direitos humanos, porque havia menores de idade como vítimas do crime, mulheres e outros sujeitos vulneráveis. A crítica que eu e o meu coautor do livro Jurisprudência Internacional e Direitos Humanos, que é o meu amigo Tim, fizemos a esse precedente da Corte no nosso livro, é que a Corte, ainda que tenha tentado, não conseguiu eliminar a discussão. Quando a Corte diz que o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo somente vai ser imprescritível quando ele violar gravemente direitos humanos, a nosso ver, isso é de difícil separação na prática, porque é muito difícil que um crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo não viole direitos humanos. Então, implicitamente, a Corte Interamericana permitiu que no Brasil esse crime quase sempre será imprescritível. A gente agrega nessa nossa crítica o seguinte ponto: no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que conforme nós vimos lá anteriormente, vejam que sempre existem esses links. Quando nós vimos no tópico da escravidão no direito internacional dos direitos humanos, consta do Estatuto do TPI que a escravidão é um crime contra a humanidade e, portanto, imprescritível, somente quando praticada num quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. De modo que, em regra, o crime de redução à condição análoga de escravo, se não for cometido num quadro de ataque generalizado ou sistemático, segundo o Estatuto de Roma do TPI, isso não seria um crime imprescritível. Mas a gente fica com essa síntese. Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a prescrição é incompatível com o crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, quando ele ocorrer num contexto de grave violação de direitos humanos. Assim, nós finalizamos essa aula sobre o artigo 149 do Código Penal, tanto a partir da leitura dos slides e principalmente do material escrito, onde eu elenco e descrevo cada precedente que eu citei nessa aula, você vai poder aprimorar e aprofundar os seus estudos.